Senhora presidente do expediente final, deputada Tia Ju, que, aliás, já tem sido uma presença constante na presidência dos nossos trabalhos, isso é muito bom, o gênero feminino presidindo essa casa de forma permanente, quase, nessa sessão de expediente final. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, deputado Osório, nós escutamos aqui, na tarde de hoje, diversos pronunciamentos, diversos partidos por aqui passaram, trazendo uma reflexão que o momento exige de todos serenidade, cautela, reflexões. O momento exige de todos preservar as forças da República, o Estado democrático de direito, a democracia conquistado ao longo da trajetória da nossa gente, onde muitos não estão mais presentes aqui porque caíram nessa luta, perderam as suas vidas nessa luta. Ou seja, todos nós concordamos com essas reflexões. Então, podemos, dentro do nosso espírito republicano, e a grande defesa é a República, defesa que eu aqui quero fazer, não podemos permitir que nenhum dos poderes, que são os alicerces da República, extrapolem os seus papéis. O Poder Judiciário tem aí um papel central nesse processo, que é o guardião da lei. O Poder Judiciário não pode permitir que um dos seus quadros extrapole na sua autoridade e na sua competência. De fato, é preocupante judicializar do jeito que está se fazendo a política brasileira. A criminalização que às vezes essa judicialização faz, contribui muito para esse momento de inquietação que estamos todos vivendo. Não há dúvida de que houve, deputada presidente, um avanço de sinal nos limites que compete a um juiz que investiga um caso de forma correta, quando vaza informações de telefonemas de um grampo. Não há a menor dúvida. Precisa o Estado brasileiro, precisa a sociedade brasileira sinalizar para que essa questão não se torne um lugar comum, não se torne um hábito. Então, esse é um fato que eu concordo com os colegas que aqui passaram. Mas não há outra ponta. Nós temos, como também alguns aqui se colocaram, o conteúdo dessas gravações. E não estamos, deputada Tia Ju, discutindo o conteúdo de um grampo, de uma gravação, de um único fato isolado. Nós estamos discutindo o conteúdo de um grampo, um processo de investigação que está colocado aí no debate da população já de muito tempo. Já de muito tempo. E esse também é um fato. Se estamos aqui defendendo o espírito da República, da democracia, do Estado democrático pleno de direito, fortalecimento das instituições, por mais que a presidente da República, tenha nas suas prerrogativas constitucionais o direito de exonerar e nomear ministros, ela precisa ter o zelo pela estatura da instituição que ela representa. Assim como o juiz pode ter falhado, alguém da sua equipe, em vazar telefonemas não autorizados, a presidente da República também falha porque não preserva a estatura, não preserva a instituição que representa. Não é um simples ato de exonerar ou nomear um dos seus colaboradores no ministério, mas é um ato de nomear alguém que nesse momento está sendo questionado pela opinião pública brasileira, não é por um partido ou por outro, alguém que neste momento está fazendo com que boa parte da sociedade brasileira vá para a rua se manifestar,
que está sendo investigado, com uma chance profunda de ser denunciado, ser nomeado ministro de Estado para receber a instância da proteção na Justiça de primeiro grau, onde ele está sendo investigado. O presidente Lula o ex-presidente Lula, que construiu ao longo da sua trajetória vitórias marcantes, ele vem, desde o episódio do Mensalão, apagando essa sua história. O presidente Lula e o conteúdo dessas ligações, e aí é a reflexão que temos que fazer. Está certo a questão de não judicializarmos a política, está certo a questão de não transformarmos o século XXI, já temos lido isso, no século do poder judiciário, não podemos permitir o Estado democrático e a República, o equilíbrio dos poderes, mas também o conteúdo daquelas gravações é gravíssimo. O conteúdo daquelas gravações já está escrevendo, presidente, já está escrevendo qual é o capítulo desse processo. Onde o presidente Lula tem passado, tem deixado as suas digitais. Essa é a grande verdade. Onde o presidente Lula tem passado, tem deixado as digitais de um homem que apagou o que construiu ao longo da sua história. Não há condições morais do presidente Lula, ex-presidente, ser nomeado ministro de Estado. Não há condições morais nesse momento que dê a ele todo o direito do contraditório, da defesa, mas condições morais de ser ministro para protegê-lo da primeira instância de uma investigação que já está avançada, onde tudo que se mexe se encontra desvios de comportamento, tudo que se mexe encontra-se desvios de comportamento. Não há um episódio envolvendo o processo do Mensalão e da Lava Jato que o presidente Lula não seja apontado ali como um homem com desvios sérios de comportamento nas suas responsabilidades públicas. E é daqueles que ainda não sei se respeita a população, como diz sempre que nunca antes nesse país, que é capaz de ir para a imprensa falar que é o homem mais honesto desse país. Parece que inventou o Brasil. O presidente Lula, lamentavelmente, vai ser sim primeiro presidente do país, talvez a ser preso, do jeito que a coisa está caminhando. Ele vai entrar para a história sim, como o primeiro presidente da República a ser preso. Condenado não, outros já foram, mas efetivamente ser preso. É o que me parece o final e o enredo que se aponta desse filme ou dessa novela. É lamentável. É lamentável, o país não pode continuar. O Congresso Nacional a Câmara já deu a sua primeira resposta hoje, quando instala o impeachment com 433 votos a favor, um único voto contra dos parlamentares presentes. A Câmara tem agora a responsabilidade de preservar o Estado e a República. E depois o Senado, independente, os partidos que lá estejam representados, o compromisso hoje é com o Estado brasileiro, é com a população brasileira. O presidente Dilma perdeu as condições de dirigir esse país e democraticamente o caminho na instância do Legislativo, como está ordenado na nossa Constituição e na nossa República, é a decisão do Parlamento que cabe. Eu espero que o Parlamento brasileiro, e aí chamamos os deputados do Rio de Janeiro a essa responsabilidade, que não é um fato isolado, senhoras e senhores deputados, não é o jornal de hoje, como eu disse, não é o conteúdo dessas gravações, mas é todo um enredo de muito tempo, Onde se mexe estão as digitais do presidente Lula. Onde se mexe estão as digitais do presidente Lula.
E não é possível a sociedade continuar a pagar um preço, em um cenário que estamos vivendo hoje, de descontrole, falta de comando, de crise profunda econômica, de crise de confiança no Estado brasileiro, para que se preserve aí o direito de uma pessoa que hoje está refém na sua casa. Pelos seus atos não pode sair à rua, pelos seus atos não pode ir a um restaurante, pelos seus atos não pode caminhar sozinho em canto nenhum do país. É a história que o ex-presidente Lula escreveu para ele. Somente ele é o responsável. Somente ele é o responsável. Ou seja, tomaram um país com um projeto que nada tem de compromisso republicano. Tomaram o país para um projeto deles, para um projeto de enriquecimento pessoal, enriquecimento de família. Fizeram isso com o país. Então eu lamento, todos nós lamentamos o momento que estamos vivendo, mas é um momento dos poderes do Estado tomarem as suas responsabilidades, conduzirem esse processo dando pleno direito do contraditório, da defesa, mas que sejam punidos aqueles que são responsáveis pelo quadro que estamos vivendo no Brasil e pelos riscos que estão colocando a nossa República. O presidente Dilma, com esse ato de nomeação, suspenso por uma liminar, esse ato de nomeação de um ex-presidente investigado para protegê-lo da primeira instância, dá mais um passo na direção de demonstrar que ela não está apta, não se encontra mais em condições de responder pela presidência da República no Estado brasileiro. Muito obrigado.